Existe uma solidão muito mais dolorosa do que dormir sozinho. É dormir ao lado de alguém e ainda se sentir invisível. Hoje eu quero te contar uma história de dois viajantes que descobriram isso de maneira mais dolorosa possível. Conta-se que dois viajantes decidiram atravessar um imenso deserto juntos. No início, conversavam sobre tudo. Riam juntos, compartilhavam sonhos, planejavam o futuro. Mas à medida que caminhavam, algo começou a mudar. As conversas se diminuíram, um silêncio estranho começou a surgir entre os dois. Mas antes de continuar essa história, eu gostaria que você pensasse algo comigo. Quantos relacionamentos começam cheios de presença e com o tempo são substituídos apenas pela rotina? Pessoas que dividem a mesma casa, mas já não dividem a própria alma. Dormem na mesma cama, mas carregam dores que nunca compartilharam. Porque a ausência emocional quase nunca acontece de uma vez. Ela acontece sempre em pequenos silêncios. Os viajantes continuavam caminhando, mas agora, mesmo ao lado, pareciam cada vez mais distantes. Até que certa noite, um deles percebeu algo assustador. Já fazia meses que eles não tinham uma conversa verdadeira. Foi naquele momento que ele entendeu algo que mudaria a vida deles. Mas antes, existe uma verdade que poucas pessoas compartilham. Relacionamentos não morrem de uma vez. Eles morrem lentamente. Morrem nas conversas adiadas, morrem nas emoções não compartilhadas, morrem nas pequenas decepções que nunca foram conversadas. Porque o silêncio também fala e às vezes ele grita. A psicanálise, ela revela que muitos casais não se afastam porque deixam de amar. Eles se afastam porque deixaram de se revelar, deixaram de mostrar suas fragilidades, deixaram de falar sobre seus medos, deixaram de dizer, eu estou sofrendo, eu preciso de você, eu não estou bem. Então, pouco a pouco, duas pessoas começam a viver histórias diferentes dentro da própria relação. Uma acredita que está tudo bem, a outra se afogando em silêncio. Talvez seja por isso que tantas separações parecem repentinas, mas quase nunca são. Porque emocionalmente a despedida começou muito antes. Começou quando os sentimentos deixaram de ter espaço. Começou quando o diálogo foi substituído pela rotina. Começou quando as pessoas passaram a compartilhar tarefas, mas não deixaram de compartilhar sua própria alma. Eu acredito que existe uma pergunta que todos nós deveríamos fazer de tempos em tempos. As pessoas que eu amo conhecem quem eu sou realmente? Ou conhecem apenas a versão que eu criei para sobreviver? Porque relacionamentos profundos não são construídos apenas por presença. Eles são construídos com verdade. Verdade exige coragem. Coragem para ser vulnerável, coragem para dizer, hoje eu não estou forte. Hoje eu preciso ser acolhido, hoje eu preciso conversar. Mas, voltando aos dois viajantes, foi justamente numa noite silenciosa, sobre o céu do deserto, que algo inesperado aconteceu. Numa certa noite, quando descansavam sobre as estrelas, um deles percebeu algo estranho. Ele conhecia o caminho favorito do companheiro. Conhecia suas comidas preferidas, conhecia suas histórias, mas já não conhecia seus sentimentos. Então, pela primeira vez, em muitos anos, ele fez uma pergunta simples. Como você realmente está? Ouvi um silêncio longo, porque existem perguntas que revelam distâncias que a rotina conseguiu esconder. Depois de alguns minutos, o outro viajante respondeu, mas faz tanto tempo que ninguém me pergunta isso. E talvez seja uma das grandes tragédias emocionais do nosso tempo. Pessoas que passaram tanto tempo trabalhando, tempo sobrevivendo, tempo cuidando de tudo e de todos e deixaram de cuidar de si mesmas. Pessoas que aprenderam a perguntar para todos, você está bem?
mas esqueceram de perguntar para si mesmo. E quando não sabemos mais o que sentimos, torna-se muito difícil compartilhar quem somos, porque só consegue ser alguém quem primeiro teve coragem de se encontrar. Talvez seja por isso que tantas pessoas se sentem invisíveis, não porque ninguém as vê, mas porque elas mesmas deixaram de olhar para dentro delas. Na manhã seguinte, antes de retomarem a caminhada, um dos viajantes disse algo que mudaria aquela jornada para sempre. Ele disse: nós nunca estivemos realmente distante pelo deserto. Nós distanciamos no dia em que deixamos de dividir nossa alma. E talvez seja exatamente isso que acontece em muitos relacionamentos. Eles não terminam quando vão embora. Eles começam a terminar quando duas pessoas deixam de se encontrar emocionalmente. Porque ninguém deveria sentir-se sozinho em um lugar que deveria ter abrigo. Depois daquela conversa, os dois viajantes retomaram a caminhada, mas algo havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, eles não caminhavam mais apenas lado a lado, eles caminhavam em uma direção ao outro durante a jornada. Começaram a compartilhar histórias que haviam permanecido escondidas por anos. E um falou sobre os seus medos, o outro falou sobre suas decepções. Um confessou que muitas vezes sorria apenas para não preocupar ninguém. Outro revelou que há muito tempo já não sentia-se completo e compreendido. Então, foi que eles perceberam algo. A distância entre duas pessoas raramente é medida em quilômetros. Ela é medida em silêncio, porque existem pessoas que estão a milhares de quilômetros de nós e ainda nos fazem nos sentir acolhidos. Existem pessoas que dormem ao nosso lado, mas parecem morar em outro mundo. Talvez seja por isso que a escuta seja uma das maiores provas de amor. Não a escuta para responder, mas a escuta para compreender. A escuta que não corrige, a escuta que não julga, a escuta que simplesmente permanece. Enquanto atravessam o deserto, os viajantes perceberam que o problema nunca foi a falta de tempo, foi a falta de presença. Porque a presença não está perto. Presença é fazer o outro sentir que nunca está sozinho. E talvez muitas relações não precisem de grandes mudanças. Talvez precisam de apenas pequenos encontros, uma conversa sincera, um abraço demorado, uma pergunta feita com interesse verdadeiro, um silêncio compartilhado sem pressa, um ouvinte sem preocupação. Existem pessoas que dormem ao nosso lado, mas parecem morar em outro mundo. Talvez seja por isso que a escuta seja uma das maiores provas de amor. Não a escuta para responder, mas a escuta para compreender. A escuta que não corrige, a escuta que não julga, a escuta que simplesmente permanece. Enquanto atravessam o deserto, os viajantes perceberam que o problema nunca foi a falta de tempo, foi a falta de presença. Porque a presença não está perto. Presença é fazer o outro sentir que nunca está sozinho. E talvez muitas relações não precisem de grandes mudanças. Talvez precisam de apenas pequenos encontros, uma conversa sincera, um abraço demorado, uma pergunta feita com interesse verdadeiro, um silêncio compartilhado sem pressa, um ouvinte sem preocupação. Muitas vezes eles começam a desaparecer quando deixamos de compartilhar quem realmente somos. Quando deixamos de perguntar, como você está? E passamos a presumir que já sabemos a resposta. Talvez hoje você esteja caminhando ao lado de alguém, um esposo, uma esposa, um filho, um amigo, mas eu gostaria
de deixar algo, uma pergunta para você. As pessoas que caminham ao seu lado conhecem apenas a sua rotina ou conhecem a sua alma? Porque no final, não são os quilômetros percorridos juntos o que sustenta uma relação. É a coragem de continuar se encontrando emocionalmente ao longo do caminho. E talvez seja exatamente isso que o amor seja. Duas pessoas decidindo todos os dias a não caminhar sozinhas dentro delas próprias.